Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Dialogando e hoje com uma pessoa especial que vai trazer um assunto, um tema que é de grande interesse, deveria ser de necessidade, né? As pessoas deveriam falar assim: eu preciso desse conteúdo. Então, hoje você já pode ir lá chamar quem quiser para acessar o nosso canal rápido, porque é a Kathleen Sá, ela que vai trazer essas informações preciosas para nós. A Kathleen, ela é uma planejadora financeira. Vou olhar porque eu achei super interessante, é especialista em blindagem patrimonial e organização de finanças pessoais. Eu acredito. Quem nunca ficou endividado com cartão de crédito? E ela já avisa: quer segurar as contas, quer resolver o problema? Ela vai explicar com mais detalhes. Kathleen, é com você. Se apresente. Eu não sei se eu pulei alguma coisa, mas explica melhor o que você faz. Mas antes, fala para o nosso público quem é a Kathleen. Que essa é a minha pergunta principal, porque eu sempre quero que as pessoas conheçam quem senta aqui na mesa comigo. Então, Oi, Vânia. Muito obrigada pelo seu convite. E sempre quando me perguntam quem é a Kathleen, vem aquela resposta que eu aprendi lá quando era criança. Imagem e semelhança do Criador. Eu sempre falo isso. que Então, beleza. quando você perguntou, eu já associei. Mas sobre a Kathleen profissional, né? Como você bem disse, eu sou planejadora financeira. Comecei no mundo do planejamento financeiro pensando em organizar as minhas finanças. E aí, em 2017, eu comecei a trabalhar com blindagem patrimonial, mas não atuava na parte de organização de finanças pessoais. E quando eu chegava na consultoria para falar sobre seguros, as pessoas falavam: Kathleen, eu entendi, eu realmente preciso, só que eu estou endividado, eu não consigo pagar. E aí eu falei: eu vou descer um degrau do planejamento financeiro, vou aprender a ensinar um método para as pessoas se organizarem financeiramente. E por isso que desde 2023, né, pouco depois da pandemia, eu comecei a atuar com a parte de organização de finanças pessoais. Tenho, inclusive, mentoreadas que já recuperaram 150 mil em dívidas, recuperaram no sentido de regularizaram o nome. E tem sido muito prazeroso ver que, com pequenos ajustes, eu já consigo trazer grandes resultados para a vida das pessoas que acreditam que é possível organizar as finanças pessoais. É verdade, Kathleen. E o pior de tudo, né? Eu acho que difícil você vai encontrar um brasileiro que nunca passou por alguma dificuldade, né? A não ser que já tenha nascido, né, com uma condição financeira mais favorável. Mas normalmente a gente se enrola no decorrer da vida. Aí até passar pelo endividamento e então procurar se reorganizar. E isso deveria ser diferente. Eu acredito que nós temos essa grande facilidade do endividamento porque ninguém explicou para gente, né? E Exatamente. desde criança, toma o dinheiro, vai comprar bala, já dá o dinheiro para ir gastar, ninguém consegue guardar. Esse é um pensamento que eu estou viajando ou faz algum tipo de. Faz sentido assim? Faz total sentido, né? Nós, brasileiros, não somos orientados a organizar nossas finanças pessoais. Inclusive, os nossos pais nem tem como orientar porque eles também não receberam. Então acaba que se torna um ciclo vicioso, né? Eu vejo os meus pais pagando dívidas, trabalhando e pagando conta. Eu cresci numa família assim. Então eu comecei a repetir padrões. E à medida que eu fui vendo que eu estava aumentando a minha renda, conquistando outros patamares profissionais, eu via que o dinheiro vinha, mas eu não via resultado. Eu gastava. No final do Uhum. mês, eu continuava do mesmo jeito. E aí foi quando eu falei assim: não, eu preciso aprender a organizar as minhas finanças. Eu tinha 19 anos nessa época. Ó, 19 anos já era adulta, trabalhava e ainda tinha a vida financeira bagunçada. Quando eu comecei a acordar para isso, ainda assim eu senti dificuldade. E o meio, o ambiente falava: nossa, agora você quer falar de planejamento financeiro. Como Uhum. assim? Você quer organizar? Você acha que sabe o que está fazendo? Então, assim, quem desacredita que está próximo é porque também não conhece a importância, acha que é coisa de gente rica, né? Organizar as finanças. Então, assim, é importante trazer a consciência de que nós precisamos organizar as finanças, independente de quanto se faz de dinheiro hoje. Verdade. E também é uma característica dos brasileiros, de você gastar mais do que você recebe. E mau uso do cartão de crédito. Você acredita que quando eu me endividei, não foi nem eu que usei o cartão de crédito? Aquela Acredito, história de emprestar o cartão de crédito. acredito.
Aí eu falei assim, você confia na pessoa, você empresta, aí no final das contas a pessoa não te paga e você não tem um recurso para pagar. E eu me lembro assim perfeitamente, porque nesse dia era para comprar um óculos. Então eu falei assim, não, eu não vou comprar porque eu tenho e agora eu não posso comprar, porque todo mundo pensa que cartão de crédito é dinheiro líquido, né? Só que na Sim. verdade você compra aquilo que você não precisa com dinheiro que você não tem Não e tem. para impressionar quem você não conhece. É Porque isso ainda mesmo. tem esse acréscimo, né? A gente cresce com essa mentalidade. E eu emprestei o cartão de crédito, você acredita? E a pessoa não conseguiu pagar. Eu tive que assumir a renda e eu não comprei o óculos, justamente porque não era prioridade e eu teria dificuldade. Eu tinha outras prioridades. Tive que ficar pagando aquele parcelamento. Aí o cartão enrolou, porque o meu, o meu orçamento não dava para cobrir aquela despesa. Sim, Fui enrolando. E por fim, o que, que eu fiz? Quebrei o cartão, paguei, porque daí, como se diz, um abismo acaba puxando outro abismo. puxando o outro abismo. Eu fui radical, porque os juros do cartão de crédito consumia, porque você pagava mínimo e chegava no outro mês, nem parecia que tinha reduzido nada. Então, eu fiz dessa maneira, mas nem, como especialista, qual é a orientação para o fantasma do cartão de crédito quando a gente já se enrola? Se enrolou com ele. Vânia, eu tenho um método na mentoria que não é meu método, né? Ele existe, se você der um Google, você vai encontrar o método Snowball, que é o bola de neve. O que que o Snowball fala? Você começa a atacar as dívidas mais altas. Mas voltando para a dívida do cartão de crédito, é melhor eu pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito ou deixar ela lá no cantinho, esquecer um pouquinho daquela dívida e ir atrás de aumentar minha renda, fazer dinheiro, ter uma reserva financeira para pagar o cartão? O ideal é você deixar a dívida de lado, não pagar o mínimo, e depois você volta, entra em contato com o banco, fala para o banco que você tem interesse em pagar aquela dívida, ele tem interesse em receber o dinheiro e ele vai entrar num acordo com você. Você vai conseguir até descontos diferenciados. Eu tive uma mentoreada que aconteceu justamente isso. Ela tinha 7 cartões de crédito. Meu Deus. E aí, somando as dívidas, dava 24 mil. E a renda dela era 10 mil reais. E estava super extrapolada a renda. E aí eu falei: esquece esse cartão de crédito, vamos continuar o processo. Você vai aumentando o seu potencial de gerar renda, que ela é advogada, e formando uma reserva. Depois que você tiver a metade desse valor, a gente entra em contato com o banco. E foi justamente o banco Uhum. parcelou no valor que estava confortável para ela arcar com as despesas. E tem um detalhe, Vânia, é muito errado ter o nome sujo, mas não é tão errado assim, tá tudo bem dever. Uhum. Mas o prejudicial é você continuar, a pessoa continuar a vida toda endividada, sem ter paz de espírito, sem ter tranquilidade financeira e achar que é normal, né? Uhum. Então, assim, é um status, é um nome, é até estranho falar isso, né? Mas essa questão do nome sujo foi imposto pela sociedade, pelo sistema capitalista. Você tem que ter, sim, suas contas em dia, Uhum. mas isso não tem que tirar a sua paz. Então, não pague o mínimo do cartão de crédito, senão você vai só entregar um dinheiro que você não vai ver a cor dele, né? Você não vai diminuir a sua fatura ao final, o saldo devedor. Então, é melhor você guardar o dinheiro e depois pagar a fatura do cartão. Hoje eu aconselhei uma pessoa nesse sentido, negociar com o banco, né? Uma delas tá tão radical quanto eu, não falei deixar de lado, não. Mas vai lá com o banco, negocia, porque vai pelo menos congelar Isso. aqueles juros, né? Mas hoje, já com a sua orientação, os próximos, já posso indicar a Kathleen para poder dar ali as orientações corretas. Mas, assim, o cartão de crédito, ele é um grande vilão, né? Muita gente começa o seu endividamento por conta do cartão de crédito e do limite do banco, né? Do limite especial que o banco oferece, que também tem juros bem altos, né? Sim, E a maioria das pessoas, eu conheço pessoas que o pagamento cai e ela não usa o pagamento, ela usa o limite, já virou padrão, porque se descontrolou tanto que o salário passa a ser o limite do do cartão. cartão, porque quando o dinheiro bate na conta,
Já Ele usa, né? já bateu o que ela deve e ela precisa continuar a vida, né? E É. vai usando. Isso acho que é mais difícil de É sair, né? assustador, porque vira um hábito, né? E nós precisamos entender que o salário não é o limite do cartão de crédito. A sua renda, o seu padrão de vida não é o limite do cartão de crédito. A renda que você recebe do seu trabalho, que é o que você tem que se enquadrar e encaixar com o seu padrão de vida. Então, realmente, o maior índice, né? 77% dos brasileiros hoje estão endividados justamente pela facilidade de crédito, né? Que é a questão do cartão de crédito, o cheque especial também, que é assustador, né? As pessoas usam achando que aquilo também é parte do salário e não é. Você só tem o salário que você recebe todos os meses. É só aquilo. Só aquilo. Eu trouxe uma frase que eu queria que você comentasse. Dinheiro não traz felicidade, mas a falta ou o excesso dele pode resolver ou criar muitos problemas. Você concorda? Eu vejo da seguinte forma: Hum, o dinheiro ele é um potencializador. Se eu sou uma pessoa que tenho hábitos saudáveis e eu tenho milhões em minha conta, eu vou continuar com os meus hábitos saudáveis, porque eu me relaciono comigo de forma saudável. Então, o dinheiro ele vai potencializar minha vontade de ajudar as pessoas, né? Eu vou ter um padrão melhor de vida. Mas a falta do dinheiro, ela é um fator estressante, é um fator de ansiedade, de preocupações. 60% das famílias, dos casais, se separam por causa de infidelidade financeira. Então, a falta do dinheiro, sim, infidelidade. é infidelidade financeira. Se der um Google, aparece 60% dos brasileiros se separam por causa de infidelidade financeira, que é o quê? A mulher comprar escondido do marido, uma bolsa. O homem também O compra homem comprar objetos de videogame, games, futebol, essas acontece coisas. muito. E assim, Os eletrônicos, né, dos homens. As mulheres são as maquiagens, as maquiagens, as bolsas, bolsas. as roupas. Ah, eu vou esconder quando meu marido dormir, eu coloco lá no guarda-roupa. É errado, porque o casal ele tem que estar em comum acordo, né? Tem que ter limites financeiros, o orçamento bem esclarecido para os dois. Então, o dinheiro ele não traz felicidade, ele é um potencializador, mas eu acredito que, assim como a falta dele é prejudicial, o excesso dele também é, desde que a pessoa tenha uma mentalidade saudável. Então, o ponto aqui, tanto que na mentoria eu falo muito sobre mentalidade, é a mentalidade. Eu posso ter um salário mínimo ou ter o salário mais alto do Brasil. Mas se eu não tiver a mentalidade ajustada, eu não vou prosperar. E se eu prosperar, eu vou chegar lá no topo e cair. Como nós vemos com aquelas pessoas que ganham em esses realities, né? Mega Sena e tudo. Pode falar? Então, Uhum. eles ganham, mas perdem. Inclusive, eu vi um histórico de um senhor lá do Pará. Ele ganhou 1.122.000.000 em 1995. Ele passou 3 meses, 3 anos morando no Rio de Janeiro, hospedado em Copacabana, no Copacabana Palace, e ele acabou com o dinheiro em 3 anos. Então, olha a mentalidade. Olha o quanto de pessoas ele poderia ter ajudado se ele tivesse ajustado a mentalidade dele para uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade saudável. É verdade. É a relação que a gente tem com o dinheiro, né? Às vezes a gente até tem condições de manter um padrão, mas não consegue ajustar. Até questão emocional. Às vezes, pessoas que compram para se sentir um pouco mais feliz, né? Ou então afastar algum problema, outro problema que ela não tem controle, como uma doença. Então, eu vou tentar esquecer isso de uma forma, enfim, né? Existem as fatalidades que a gente vai falar mais adiante, mas eu ainda gostei dessa história da infidelidade financeira, que a gente pensa que o maior índice de separação é infidelidade Financeira. mas não, deveria ser a outra, né? Mas não, é a infidelidade financeira. E acontece muito, né? Acontece. E ao mesmo tempo, eu acho até engraçado, porque como que você vai comprar alguma coisa, vai levar para dentro de casa e vai falar assim, não, meu marido não pode saber. Eu tenho muitas amigas que fazem isso, Eles né? nem Mas enfim, percebem, né? né? Pois é. Elas pensam que não, né? Mas sempre dá para perceber uma coisa nova. O homem que é atento, ele sabe, né? Que chegou com uma bolsa nova. Se ele for atento, né? Mas eu gostei disso, da infidelidade financeira. Uma outra coisa que você falou, e não foi hoje, que eu guardei e eu tenho mudou minha vida, né? Eu sempre usava
a frase reserva de emergência. Ah, sim. Até que você me explicou. Não, reserva de paz. E é verdade, porque quando você começa a pensar nisso, reserva de paz, até te dá uma tranquilidade maior. Porque quando você fala assim: "Estou usando a minha reserva de emergência", o seu cérebro, ele não sai do estado de alerta. É. E às vezes a gente sofre por algo que talvez nem venha a acontecer, mas depois que você me falou isso, eu comecei a pensar e sentir que realmente essa expressão emergência, reserva de emergência, ela traz muita aflição. Traz. Porque o objetivo é o mesmo, né, é suprir uma eventualidade, algum problema de saúde que surgir inesperadamente, mas o nome ele muda, ele dá um peso demais, assim, uma responsabilidade maior, porque você fala assim: "Eu já estou na minha reserva de emergência". Olha o alerta ali, É, no cérebro: "Caramba, esse dinheiro vai acabar, esse dinheiro vai acabar". E isso é muito emocional, né, muito é. psicológico, o poder que as palavras também têm. Você pode explicar da mesma forma que você falou para Ah, mim, essa sim. questão da por que que você, decidiu, porque a maioria dos consultores, das pessoas que eu conheço, que tratam do assunto, elas sempre usam o termo Emergência, né. emergência, e você trouxe a paz, e a paz é tudo que todo mundo que espera, né, e quer. Sim. Imagina você tendo que ter a motivação ou a vontade de formar uma reserva financeira para uma emergência, para um evento que você não quer que aconteça. Que tipo de motivação eu vou ter para guardar esse dinheiro? É, Eu não verdade. quero, porque se É. eu tiver na conta, significa que vai acontecer uma emergência e ele vai atrair. Isso é um inconsciente, não é racionalmente. Racionalmente nós estamos guardando, nós sabemos que é uma segurança financeira, mas o cérebro ele não sabe o que é certo ou errado. Então nós precisamos estar atento porque pequenas palavras mudam a nossa realidade e a forma que lidamos com o dinheiro. Então quando você muda para a palavra reserva de paz, você está investindo na sua tranquilidade, na sua segurança financeira. E aí dá vontade, nossa, olha a minha reserva de paz como É, tá tá bonito, tá crescendo, crescendo. tá rendendo. É. E faz muita diferença isso no processo, né? Eu vejo como as pessoas começam a se relacionar não com a dor de ter que guardar dinheiro e não usufruir do dinheiro, mas com a vontade de saber que vai ter uma segurança financeira. Então, essa pequena mudança, esse ajuste, ele faz diferença. É, faz sim, porque eu senti na pele e eu tanto é que Que bom. agora eu adotei essa expressão, eu Reserva de tenho paz. que aumentar a minha reserva de paz. Então É hoje isso. eu acordo pensando nisso, quero aumentar a minha reserva de paz, porque realmente eu senti mais tranquilidade pensando assim. Que bom, Ô olha. Catherine, eu vou trazer voltar na verdade num ponto que a gente fala do brasileiro e a sua relação com o dinheiro, né, a gente não aprendeu em casa. Eu tive a oportunidade de passar um dia com o Gustavo Cerbasi. Sim, Quando eu estava trabalhando, ele foi fazer uma palestra lá e eu que o recebi, então eu que passei um dia legal. inteiro com aquele homem que, né, domina muito também essa questão financeira. E na conversa, né, naquele bate-papo, ele me abriu, assim, os olhos, né, e ele pontuou também na fala dele lá na palestra que a questão que nós, como trabalhadores, a gente às vezes usa o dinheiro das férias para fazer um conserto na casa, para comprar alguma coisa para casa e esquece de fazer a viagem ou ter aquele momento de lazer. Ele falou: "Isso é lógico, cada um vai fazer de acordo com a sua renda, mas é importante ter até para que você se sinta recompensado, porque eu vou Exatamente. trabalhar, eu trabalho duro, mas vai ter uma vez naquele mês, que é o mês das minhas férias, eu vou fazer tal coisa". E de fato, depois que eu conversei com ele também, que eu recebi e entendi, eu nunca mais deixei de abrir mão desse momento de lazer, né. E não só depois você aprende que não precisa deixar só para as férias, se você tem um controle, você consegue fazer isso, mensalmente, né, ainda que não viajar mensalmente, gente, me entenda, mas te dá, assim, mais presente, porque quando a gente quer gastar, a gente fala assim: "Ah, eu mereço, vou me presentear". Não é Eu assim? escuto bastante. Não é nesse eu mereço que o cartão de crédito vai, né.
para a primeira linha do endividamento. Então, essa relação, você também concorda com esse pensamento da gente ter que, também usufruir desse do nosso capital, né, do Com nosso certeza. salário? Sim. Tudo tem que Na minha opinião, tudo tem que ter, um objetivo. Qual o objetivo de ter reserva financeira? Ter tranquilidade financeira. Qual o objetivo de eu investir e pensar na minha aposentadoria? Porque eu quero usufruir quando eu quiser desacelerar. Existe o método 50-30-20. Você já ouviu falar? Já, já. Pronto. Eu uso o método 50-30-20 para toda e qualquer pessoa que ainda não começou o planejamento financeiro ou que já tem potencial de sobra na conta, mas não sabe o que fazer com o dinheiro. 50% da renda a pessoa usa para sobrevivência, que é o quê? Aluguel, Hum. água, luz, telefone, sobrevivência. 30% é estilo de vida. Então é nessa caixinha dos 30% que eu vou planejar a minha viagem, vou planejar ir para um restaurante legal com meu cônjuge, vou planejar levar meus filhos para passear no parque, dentro do meu limite de gastos de 30% da minha renda. E 20% são as metas financeiras. O que que o brasileiro É faz? quan Pega os 100%, geralmente coloca no estilo de vida, fica no vermelho para pagar aluguel, água, luz, e aí ele fica correndo, né, É. para ajustar. Então é bem básico. Ah, Kathleen, eu não consigo ter 20% da minha renda para investir agora, para formar minha reserva de paz. Tá tudo bem. Comece com 5% ou comece com R$ 5. O importante é começar. Porque à medida que você vai investindo na reserva de paz, você vai vendo que ela está aumentando. À medida que você tem noção do controle que você precisa ter dos 50% do estilo de vida, das essenciais, né, despesas essenciais, você sabe que você tem 30% para o seu estilo de vida. E aí você consegue usufruir. E eu gosto muito, né, Gustavo Cerbasi é uma das referências, né, é excelente, gosto muito dele. 30% utiliza, né? É dentro desse campo que você utiliza para viajar e usufruir da vida. É verdade, porque, gente, minha mãe usava uma frase que assim: você come para viver e não vive para comer. Minha mãe sempre, usava, né, e eu Sim, adaptei, né, eu trabalho para viver, não vivo para para trabalhar, trabalhar. porque infelizmente a gente acaba acostumando e tomando isso como uma referência, porque parece até pecado você se, né, querer curtir realmente suas férias e não pegar aquele dinheiro, ter obrigação de consertar a casa, cada um sabe da sua realidade, né, mas quando eu me organizei, eu consegui fazer tudo isso e deu certo. Mas é tudo uma questão também do que você está disposto a sacrificar, É, porque antes da gente chegar no hábito de guardar, você precisa fazer a reorganização financeira, que é exatamente. exatamente o corte que ninguém quer fazer, porque às vezes você tem coisas que você até usa, você gosta, mas que não é necessário, né. Então fala um pouquinho aí desse, vamos pincelar um pouquinho do caminho do ajuste, para poder ter esse valor, até para dar o Sim. pontapé inicial. Pronto. Para quem não tem nada de planejamento financeiro. Primeira coisa, né, é bom falar, né, Vânia, planejamento financeiro não é coisa de gente rica, não é Ao coisa de gente contrário, rica. acho que é de quem não tem mesmo, E porque quem tem, ele se planeja e consegue é, aumentar muito mais o patrimônio, verdade. né. O primeiro passo para ter um planejamento financeiro ou melhor, vou mudar a parte do planejamento financeiro. O primeiro passo para você ter uma vida financeira saudável. Ter clareza de o que que você está fazendo com o seu dinheiro. Ter clareza de quais são os hábitos que fazem eu gastar, se eu peço muito iFood, se eu peço muito lanche, se eu saio muito. Pessoas que gostam de ir para um happy hour que, existe muito, né, o brasileiro tem muito essa cultura de se divertir, de sair. Se você vai, tudo bem você querer estar com seus amigos e as pessoas, mas você tem que ter limite, né. Mesmo que você fosse um herdeiro, você teria que ter limite de gastos. Então, primeira coisa, ter clareza do que você está fazendo com seu dinheiro, levantar os pontos de 50, 30, 20. Ah, eu entendi que R$ 2.000 é para pagar as minhas despesas essenciais, R$ 1.000 é meu estilo de vida e R$ 500 é a minha meta financeira. Consigo fazer isso hoje? Não.
mas comece a enxergar. Anote tudo. Recebo tanto, gasto tanto com isso e aquilo, e vá tirando aquelas despesas variáveis, que são gastos supérfluos. E aí, Vânia, o segundo ponto vai ser um pouco diferente do que costumam falar, e aí tem influência da minha parte de especialização em blindagem financeira, patrimonial. O segundo passo para ter uma vida financeira saudável é contratar um seguro. É ter um seguro, porque se a pessoa sofre um acidente, imagina, estou dedicada em organizar as minhas finanças. Fui atravessar a rua, sofri um acidente. Vou gastar com medicamento, alimentação diferente, vou ficar internada. Se eu for autônoma, eu vou perder meu potencial de gerar renda. Qual o papel do seguro nesse momento? Ele vai garantir o meu salário até eu voltar à atividade. E o seguro, ele, a partir de tem seguradoras que a partir de R$ 5 você consegue ter uma proteção financeira. Então o seguro ele não é caro. E você precisa, começa a ter clareza, começa a anotar tudo, vai enxugando gastos supérfluos, contrata o seguro. Depois disso, começa a reserva de paz. Você acredita que ninguém me falou do seguro? O pessoal vende pra gente seguro de casa, né, de imóvel, seguro de vida e de automóvel, né? E também de doenças graves, Sim, né? Eu até cheguei a ter um tempo esse daí, mas agora ninguém fala esse daí, da renda. da renda. A garantia que você vai ter uma renda caso precise se afastar por causa de um acidente ou doença. Assim, eu até tenho. Você faz cobertura, mas existe um seguro só, Só para isso. só para isso? Existe. Nossa, Existe. E são várias seguradoras que têm essa opção, né. Se Hum. inclusive vocês podem depois acessar meu Instagram, lá tem algumas seguradoras que eu vou pontuando, né, Eu faço assessoria. já vi seguro de quem trabalha com o rosto, faz seguro do rosto, das pernas, do bumbum. Já Isso, vi parte do corpo, mas agora aqui ia me garantir meu salário. é. Com o atestado, você já apresenta o atestado para a seguradora e você recebe o salário. Ah, contratou uma renda de 10.000, você vai receber seus 10.000 proporcional ao Mas é só tempo no de caso de afastamento. doença. Acidente ou doença, Ah, tá. Tá, entendeu? pensei que fosse. Porque assim, algumas lojas elas faziam seguro. Você comprou, né? Eu não sei se ainda tem. Comprou o seu produto eletrodoméstico lá. Perdeu o emprego. Aí você deixa de pagar. Ah, é a É a garantia. garantia, né? Que aí Sim. você não tem mais obrigação de dar sequência. Mas eu tinha entendido errado. Eu entendi que o seguro eu pagaria para fiquei desempregada, ele vai me dar durante um tempo esse Não. valor. Assim não Não em tem. caso de Não. desemprego, não, mas Ah, ele tá. é em caso de acidente ou doença, Uhum. que garante o pagamento da renda. A pessoa É. continua com o padrão de vida, porque se a pessoa se afasta da atividade, principalmente para quem é autônomo, né, autônomo não quer ficar afastado do É. trabalho, né, eu trabalho muito com advogado e médico, e eles têm essa: "Kathleen, eu estou de atestado, mas eu preciso ir lá no escritório, eu tenho que resolver alguma coisa daqui", continua trabalhando. Então a garantia de que, no caso de um imprevisto, que são os riscos sociais, que é acidente ou doença, ele vai garantir que você receba o salário e você mantenha o seu padrão de vida. Mesmo que você continue recebendo as outras rendas, está tudo bem, você contratou um seguro para ter direito quando acontecer situação A, B, C ou D. E é um valor você pode falar mais ou menos, A assim, Vânia, a variação? tem seguradoras que cobram R$ 5, outras 50, e não é sobre preço, é sobre quanto a pessoa está disposta a pagar e o quanto ela precisa. Se uma pessoa que tem uma renda de R$ 3.000, ela, por exemplo, vai precisar pagar R$ 20 no seguro. Uma pessoa que tem uma renda de 10.000, ela não vai pagar para uma renda de 3.000, Uhum. ela vai pagar proporcional à renda que ela Ela quer ter tem um risco. garantida. Não, eu lembrei, você falando disso, eu lembrei do rapaz, aconteceu há pouco tempo, lá perto de onde eu moro, que ele levou um tiro no pé, no Meu entregador Deus. de iFood, porque ele não Olha, quis subir, seja, isso aí ficou público, eu posso falar porque foi reportagem. E o morador, atiro. com raiva, porque não subiu com a comida dele, com o lanche, deu tiro no pé do rapaz, aí ele não Meu pode Deus. trabalhar. Imagine, Se ele olha tivesse só. o seguro, ele teria Né, recebido. porque até ele, graças a Deus, não aconteceu nada mais grave, vai se recuperar, mas até ele se recuperar, como que fica as despesas da família, né, e aqui, Triste, né? é é fácil, né. Vânia, e o último ponto do planejamento financeiro, que são 4 passos, né? O último é investimentos.
E aí a pessoa ela pode começar a investir tanto em renda fixa, renda variável, multimercado, e isso vai depender da análise do perfil de investidor que ele tem. E aí seria uma outra conversa, um outro É, encontro para nós falarmos disso. Mas só o fato da pessoa entender que quais são as despesas, respeitar os limites de 50, 30, 20, ter um seguro para proteger a renda em caso de afastamento da atividade profissional e começar o investimento tanto para a aposentadoria como um investimento que traz rendimentos, né, liquidez, isso já vai mudar a vida dela e a relação dela com o dinheiro, a tranquilidade. Eu digo que a pessoa que tem a vida financeira, organizada, que tem seguros, é diferente, né, é diferente. é verdade. Assim, essa parte do seguro que você falou, eu tenho experiências boas e experiências ruins com seguradora. Sim, As boas, eu acho, assim, super interessante, porque quando você precisa, tem de uma instituição eu vou falar essa eu vou falar, porque eu acho que vale a pena, porque a gente critica muito, mas quando tem algo bom, a gente tem que mencionar. É a Caixa Econômica. O seguro que é oferecido pela Caixa Econômica, ele sempre me atendeu bem. Eu já troquei de endereço, eu já coloquei numa casa que é num bairro que não é muito, vamos dizer assim, eh chamativo, né, enfim. E eles foram lá atender quando eu precisei. Então, assim, chama e não fica com essa mesquinharia que às vezes as seguradoras têm. O que que foi? Porque na hora que você contrata, tudo fácil, rapidinho, manda o contrato, assina, mas na hora que você vai acionar, você sente dificuldade. Mas, assim, esse seguro que é oferecido lá, eu nunca tive problemas. E é assim, é chaveiro, vidraceira, até esqueço, às vezes até esqueci, uma vez legal. estourou o box, eu comprei o pedaço lá que quebrou, mas eu não acionei, mas é vidro quebrado, chaveiro, eletricidade para testar a eletricidade. Legal. Então tem uns servicinhos, assim, domésticos Sim, bem interessantes, e eles nunca criaram problemas na hora de acionar. E você tem uma cota, né, que você pode sim, utilizar, dentro do período do ano e paga bem baratinho, que assim. legal. Não gosto de fazer propaganda, não estou recebendo, mas como eu gosto de falar muito mal dos serviços prestados, esse o banco não presta bom serviço, Tem que mas falar, esse eu tenho que falar que que me legal. atende bem, né. Vânia, aí entra a importância do assessor de seguros, que é o corretor de seguros, né. O corretor de seguros, ele conhece as entrelinhas da proposta. Ele Uhum. conhece, em que momento eu consigo acionar. E aí eu estou falando não somente do seguro residencial, mas o seguro de vida e em vida, né. O seguro de vida, o brasileiro acha que é só em caso de morte, e não, em vida a pessoa aciona em caso de um acidente, de doença, em caso de uma invalidez temporária, uma invalidez definitiva, a necessidade de um procedimento cirúrgico, o diagnóstico de uma doença grave. E ao longo desses 8 anos, eu já intermediei vários pagamentos de indenizações, desde um câncer de próstata até um médico anestesista que inclusive operou aqui no Rio, ele é do Amazonas e operou aqui no Rio, um transplante de rim. E ele recebeu a renda garantida, ele falou: "Kathleen, que bom, foi super rápido e eu teria prejuízo financeiro se eu não tivesse recebido tão rápido, porque ele ia deixar de pagar algumas contas". Então assim, é importante ter um assessor de seguros, é importante ter um corretor de seguros. Eu até eu tenho muitas experiências com de seguro de vida, porque no meu trabalho, infelizmente, né, a gente contratava, né, para os funcionários, e é uma coisa e também eu também contratei para minha vida particular, Sim, né, enfim. E quando eu precisei usar, sempre assim, na hora que você precisa, na hora que você aciona, sempre acontece alguma coisa. Eles querem fazer mais barato, não querem dar a cobertura que você tem. sim, "Ah, não, sim. dá para usar isso aqui. Ah, não, isso aqui já", aí já aparece alguma coisa que está fora do escopo, que vai ultrapassar. Na hora que você contrata, não, esse valor de tantos mil faz um bom enterro, um bom enterro, um digno, né, um bom Sim, enterro não existe bom enterro, mas é, um bom é digno, e tá, aí chega na hora quando você precisa, você já começa com as dores de cabeça aí, não cobre isso, não exatamente. cobre aquilo, tem isso, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. É isso. Relevante. Mas, o que eu fiquei triste, não vou falar o nome, não seria processada, porque eu tenho como provar que foi real, mas eu acho que é uma falta de humanidade, e que fica um recado aí para quem trabalha, as seguradoras,
quando você faz o seguro, que é para você, ninguém pensa em fazer seguro para quem ama, Fácil. para pessoa morrer, né. É Você não verdade. pensa, mas acontece. Todo mundo, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente nasce e que a gente vai morrer. Sim, E quando a gente mais precisa, nem sempre as seguradoras elas são bacanas. Isso é uma realidade, eu acredito que é. os seus clientes já pontuaram isso para você. Então é importante escolher, na hora de contratar o seguro, uma seguradora confiável, correto, Ketrin? Correto. Inclusive, não somente a seguradora, mas o assessor. Porque o assessor é o advogado do cliente. Ele conhece as entrelinhas de cada seguradora. Ele sabe qual é o ponto forte e o ponto fraco de cada seguradora. Então, é importante, sim, contratar um assessor, um corretor de seguros, que vai orientar da melhor forma, tanto em relação a preço, que a pessoa pode ou é necessário investir, como também qual é a seguradora que se adequa mais ao perfil dele. Ô, Kathleen, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você vai fazer toda a consultoria, acaba fazendo primeiro aquele bate-papo, né, com o seu cliente para poder entender a realidade. Mas, da mesma forma que eu trouxe uma consultora aqui de imagem, porque nós temos como tendência falar assim: "Ah, isso não é para mim, isso aí é caro", como você pontuou logo no início da conversa. Esse tipo de trabalho, o seu trabalho, ele cabe no orçamento de todo brasileiro? Ou não, é muito caro? Como que você pode definir? Dá para qualquer pessoa comum contratar a Kathleen para resolver não só a questão de organização das finanças pessoais, mas também dar esse passo, né, esse outro passo de cuidar dos seus seguros, né, contratar o seguro adequado para a sua realidade e também, que é um ponto que eu quero que você entre, que é da blindagem patrimonial. A blindagem patrimonial, Vânia, nada mais é que os seguros, que é o Hum, papel do seguro, né? Trazer a proteção do patrimônio do cliente. E sim, o seguro ele cabe para todo e qualquer brasileiro que tenha renda, né? Ah, eu ganho R$ 1.000, eu consigo ter um seguro? Sim, você consegue ter um seguro de R$ 10. Você consegue ter um seguro de R$ 5. uhum. Algumas seguradoras têm valores mínimos de R$ 50, outras de R$ 5. Então depende, por isso que eu falo, depende do perfil do cliente e o assessor ele vai procurar a melhor empresa, a melhor alternativa para esse cliente. Todo brasileiro precisa de seguros. Verdade, ainda mais aqui, né, esse exemplo que a gente acabou de falar do Sim. menino, e pode acontecer com qualquer um, né, uma doença inesperada ou então, eh, enfim, um desemprego, que é comum também acontecer, e se você não tem a sua reserva de paz, as noites serão mais longas. Vânia, inclusive, veio agora um dado estatístico. Eu gosto muito de dados estatísticos, né? Uma seguradora fez um estudo junto com uma universidade americana sobre a percentual de pessoas, de mulheres, que serão diagnosticadas com câncer até 2030. E aí é assustador, porque a cada 5 mulheres, segundo esse estudo, uma vai ter. E pouco depois, até 2050, a cada 2 mulheres, uma terá. Então, qual a importância do papel, qual a importância do seguro na sociedade? É garantir que uma mãe vai ter dinheiro para cuidar da sua saúde e Uhum. garantir também que os filhos vão estudar, que vão ter qualidade na alimentação e também a dignidade financeira, né? Eu costumo dizer que para quem não acredita na importância dos seguros, eu costumo dizer assim: "Tá tudo bem". Cada um tem direito de Uhum. achar que não vale a pena, mas quem que vai amparar financeiramente? Quem que vai ter uma reserva de 50.000 para entregar para uma pessoa, para ela receber uma indenização imediata, para ela cuidar da saúde? O seguro faz isso, né, você paga R$ 10 por mês, um exemplo, né, tem que estudar o perfil da pessoa. R$ 10 por mês e se precisar, a pessoa tem uma indenização imediata. Então existe esse grande mito de que o seguro é para rico ou é muito caro. Não, não é caro e não é para rico, é para todo e qualquer brasileiro. Eu vou conversar com você depois nos bastidores, porque eu cancelei o meu, porque foi uma venda casada, o que Ai, eu tive, esse da sim, saúde da mulher. Então, quando eu tive a nossa, oportunidade de me livrar, eu me livrei, porque certíssimo. era um valor alto. Então, enfim, acabou sendo, a gente sabe que é errado venda casada, mas, né, eu precisava E dar ainda tem sequência. esse ponto, né, Vânia, além de acharmos, né, o brasileiro achar que é para rico e é caro, né, ainda tem profissionais que agem de má fé. É.
né? Aí, Venda casada é um absurdo, né? Banco faz muito isso. banco faz Faz isso. demais, é super errado. Banco. É, Deixa quieto, né? Porque sim. a gente elogia, todo mundo já sabe. Mas vamos lá. Então, nós já falamos, mas vamos reforçar. Por que o planejamento financeiro é tão importante? Porque às vezes a gente só pensa em fazer planejamento quando já está. É para corrigir, né? Então, fala um pouquinho dessa, vamos dizer assim, esse passo de proteção. Eu gosto de dizer que o planejamento financeiro ele é um mapa. Um mapa que vai me tirar do ponto A e me levar para o ponto B. Qual é o ponto A de alguns brasileiros? É o estresse, a preocupação em não ter dinheiro sobrando, é a insegurança financeira, é a tristeza por morar em um bairro que não tem tanta segurança para os seus filhos. E qual é o ponto B? É uma vida tranquila, onde eu durmo sabendo que as minhas contas estão pagas, durmo sabendo que os meus filhos se alimentam bem e que estudam em boas escolas. Então, o papel do planejamento financeiro é nortear o cidadão comum para uma vida financeira equilibrada e feliz. E não é coisa de rico. Na verdade, as pessoas que começaram a trabalhar, principalmente no digital, e conseguiram escalar é porque teve um planejamento financeiro. Imagina a pessoa fazer milhões em um lançamento, mas não ter um planejamento para multiplicar aquele dinheiro. É igual ganhar na Mega Sena para quem não tem uma mentalidade saudável, vai gastar o dinheiro todinho. Então, o planejamento financeiro é isso, é um mapa que ele vai nortear a pessoa para ter tranquilidade financeira. Vou fazer uma propaganda aqui da Lemarca, de graça, hein? É a mesma coisa, a gente que quer abrir um negócio, né, uma marca, sem Sim, registrar, né? Porque tem que ter. imagine, você começa a fazer, aí seu negócio vai super bem, você não tem o registro da marca, você vai retroceder todo, né, aquele avanço que você Com conquistou, porque certeza. você não se preocupou com o básico. Fala assim: "Ah, isso aí não tem problema, isso aí é besteira, depois a gente regulariza". Só que aí alguém pega a sua ideia, registrou, você já não tem mais o direito de usar. Então é uma proteção, Com né, de certeza. qualquer forma. Não é tão, direto, mas é porque todo mundo fala que é um custo alto você Sim. registrar a sua marca, mas é colocar na balança, né. Qual é o risco que você vai preferir E correr. tem muita informação, né, inclusive até a pessoa, o cidadão que tem interesse em registrar a marca, ele pode fazer isso por conta própria. Intermediar só a parte da agência que eles precisam fazer alguns pontos, assinar algumas coisas, mas é possível. Mas o acompanhamento é É fundamental, pelo menos por isso que eu excelente. tô falando, porque, Ketro, Faz toda a diferença. você nunca vai me ver dando um elogio da boca para fora. Então, para eu chegar aqui e falar, porque eles estão me assessorando muito Que bem, bom. estão me dando muito respaldo, e quando me falaram: "Faz com eles", vou fazer, e eu tô fazendo essa propaganda porque é merecido. Muito bom. Ai, meu Deus, vamos lá. Porque, tem pessoas que estão com as contas desequilibradas, mas nem sabem como chegaram ao ponto de como elas chegaram, né, àquele ponto. Tem pessoas que são tão descontroladas que elas nem sabem como chegaram até ali e muito menos como sair. Qual o recado, qual a orientação para o início de tudo, assim, para se regularizar? Primeira coisa é acender a luz, é ter clareza. Tudo o que nós vamos fazer, a gente precisa se enxergar, né. Se eu quero emagrecer, eu tenho que ir num profissional entender É o que que eu estou fazendo e o que eu preciso, né, quais são os hábitos que eu preciso adotar para chegar no corpo saudável, no corpo esbelto. Então é ter clareza. E a primeira coisa que se deve fazer, parece muito básico, mas é super importante, é rastrear, mapear, anotar tudo que se gasta, quanto se recebe. Eu faço assessoria com muitos profissionais autônomos que eles não têm um controle de fluxo de caixa ou a gestão do fluxo de caixa. Ele simplesmente vai recebendo dinheiro, às vezes em espécie, às vezes na conta, e acaba gastando, pagando as contas, mas não sabe, de fato, quanto que movimentou. E aí, quando nós vamos fazer um levantamento, a pessoa tem uma renda de R$ 15.000, um exemplo, e não consegue pagar todas as contas porque gasta de forma deliberada, desenfreada. Então, a primeira coisa é anotar, registrar tudo que se gasta. Pega um papel, uma caneta, faz uma planilha. Eu gosto muito de planilha. Então, coloca na planilha entradas, saídas e vai identificando o que que é despesa variável, despesa fixa, o que que é despesa supérflua.
Tem uma pergunta, vou fazer um parênteses, tem uma pergunta na mentoria que eu peço para as minhas mentoreadas e mentoreados fazerem. É sobre o eu mereço, É, sabe? eu mereço. É, aí eu digo assim, quando você estiver com aquela vontade, você tiver com aquela vontade de comprar uma roupa, você pergunta assim, é desejo ou é necessidade? Essa semana eu mereci. Olha aí. E aí, Ai, meu Deus. o desejo ou a necessidade, essa pergunta ela é muito importante, principalmente para quem vai começar a organizar as finanças. Por quê? Muitas vezes, o custo de vida da pessoa, das despesas fixas, é muito tranquilo, ela consegue pagar de forma bem tranquila no orçamento. O que preocupa e o que interfere na saúde financeira é o estilo de vida. É querer mostrar para o colega que compra um celular novo, querer mostrar que toda semana tem uma roupa nova, que vai em restaurante, tá tudo bem sair, tá tudo bem se divertir, só que tem que ter limite. Então, precisa ter essa clareza de que quanto eu gasto, com que gasto e por que eu estou gastando? É, Quais são o meu emocional está pedindo para eu consumir muito fast food, por quê? Qual eu fico nervosa e eu sinto vontade de comer. Aí você tem que voltar para a parte emocional, que é muito importante. Entender por que que você tem a pessoa tem esse impulso de comer. Aí, às vezes, ela descobre que quando ela era criança e os pais começavam a brigar, ela ia para a cozinha e comia. Então, quando ela se sente em distrai. perigo, ela vai comer, que aí é o refúgio dela. Então, na mentoria a gente faz muito essa análise também, Uhum. e é importante. Então primeiro clareza, anota tudo. É verdade. E normalmente é uma tendência emocional mesmo, porque aí É, você dá aquela satisfação: "Ai, vou fazer". Aí você na hora depois fala: "Pra que que eu fiz isso? Não estou numa fase de comprar, não posso". E tudo que você falou é verdade, né. Acho que a maior dificuldade é você dar um passo atrás, porque quando você tá com uma vida financeira mais saudável, você tá tudo bem, às vezes você nem percebe, nunca é um problema, é o mercado, é um problema fazer isso, porque você sim, tem, né, ali, não é que esteja sobrando, né. Mas quando você precisa realinhar as suas despesas, os seus gastos e diminuir esse padrão, "Ah, eu faço a unha toda semana, né, aí vou deixar esse pé agora para 15 15. Vou", então são pequenos ajustes que você precisa fazer, ou você vai: "Não, eu não vou abrir mão disso, vou tirar outra coisa para eu conseguir manter isso". Então, ter essa clareza é muito importante, né. Eu vou dar um exemplo fácil, que é aqueles canais de assinatura. Você já reparou que você nossa, tem aquilo ali, você nem assiste? Você paga um valor altíssimo e raramente quem trabalha mal assiste. é verdade. Quando eu tive que remanejar minhas dívidas, primeira minhas dívidas não, graças a Deus, a gente tem contas a pagar, dívida ainda não tem e espero não ter, graças, né, mas enfim. Quando eu fui remanejar, a primeira coisa que eu fiz foi cancelar, porque eu não dá tempo de assistir, então uma plataforma me atende. Uma coisa dava pra você ver um filme ali, você não tem condições de ficar o dia todo assistindo filme, você bota uma série, já te consome, imagine você ter vários canais. Eu acho que isso também é uma coisa muito de concepção. "Ah, eu tenho Sim. isso, tenho isso, tenho isso", mas você não vê, acho que nem 10% do que você tem ali disponível. Então é uma dica que eu comecei por ali, né. Tem Sim. coisas que você não pode abrir mão, internet. Você não vai ficar sem internet, mas você pode tirar os outros, né, anexos que vem tudo, A isso também dá um reflexo, né, sim, na até o conta. plano do celular também, né. É. Às vezes a pessoa paga R$ 200 no plano de celular e um plano de R$ 90 já ajudaria. Mas não é diminuir essa despesa e pegar e colocar em outra É, conta, é realmente identificar que a pessoa está reduzindo as despesas, os custos, para começar a ter um seguro, ter uma reserva de é, paz, começar a direcionar consciente, então é estar presente na hora de se alimentar. Um detalhe, eu sempre falo isso, não vá fazer compras com fome, porque você é sempre vai verdade. furar o que colocou na lista para não respeitar aquele orçamento, aquela listinha de compras. Você está com fome, você vai pegando de forma compulsiva. Então se alimente antes de ir ao mercado, isso é um hábito importante também para quem É, está buscando a reorganização é financeira. verdade. E outra coisa, eu até anoto, faço a lista, mas eu esqueço. Aí já aconteceu de você ir ao mercado, você compra outras coisas que você não está precisando, Sim, e aí quando você chega em casa para ver a listinha, o que você precisava continua lá na lista e você comprou outras coisas, então tem que anotar, fazer a lista e levar. Aí ultimamente, tem gente que já faz no celular, né.
Ou eu gosto porque eu tô na cozinha, eu vejo acabou, tô precisando, aí eu já Anotando. anoto, fica mais fácil. Aí agora tem que ter o hábito de tirar, deixar na bolsa, já tá na hora de comprar, deixar na bolsa para você comprar Pra exatamente o que comprar. tá ali, porque senão você se enrola. Isso acontece comigo. Não sei com outras pessoas, mas isso aí eu já percebi. Olha aqui, olha o buraco que tá levando o dinheiro, porque você tá comprando o que Sim. você não precisa. Eu tenho até eu disponibilizo um bônus para os meus mentoreados, que é a Mercado Inteligente. Ele tem uma lista, e aí dependendo da região que a pessoa mora, vai ter o preço local do arroz, do feijão, e quando ela vai para o mercado, ela só toca nos itens que ela vai precisar comprar naquele momento. E Hum. aí ela vai para o mercado e quando ela estiver ele é dividido por seções, seção de frios, massas, e aí ela vai tocando e vai passando, até para você não ir para um corredor que nem estava na lista, sabe Uhum. aquela seção para quem gosta de doce, naquela seção dos doces e acaba pegando algumas coisas, eu gosto mais de salgado, não sou muito fã de doce. E aí, ele ajuda nisso, até te orientar dentro do mercado, é muito Ah, bom também. legal. É, porque eu tô falando a partir da minha experiência, né, Sim, então mas viu, faz sentido, que ela já tem até um muito um bom. plano de fuga. Ai, agora vamos para as perguntinhas básicas, né. Você já falou como sair do endividamento, que é primeiro reconhecer o problema, né, entender o cenário e agir. Beleza, então vamos pular essa. Agora, como organizar as despesas e equilibrar o orçamento? Além de é só reduzir? Precisa cortar? Há casos que precisa de fato cortar, não vou diminuir o plano. Você vai precisar cortar sim. Fala mais um pouquinho. Geralmente, as despesas fixas, que são os custos de vida para garantir a sobrevivência, é quase que impossível cortar. O que pode fazer é reduzir. Por exemplo, luz. Eu vou falar para uma pessoa cortar a luz de casa, não tem como, né? Mas você pode fazer um consumo inteligente. Saiu do cômodo, desliga a luz. Eu fiz esse acompanhamento com um casal, que o marido tinha o costume de sair e deixar tudo ligado, ele não gostava de escuro, deixava tudo e a conta deles era alta. E aí eu falei: Vamos combinar? Deixa umas plaquinhas", aí a mulher dele fez uns recadinhos e colocou, e aí ele olhava para o recado e desligava a luz. Era R$ 300, veio R$ 94 a conta Nossa. deles. Então, dá para mensurar. E foi o quê? Foi um mês de mudança de hábito. Então assim, identificar quais são os hábitos que eu tenho de consumo ruim e começar a mudar. Não dá para cortar água, luz, telefone, aluguel, financiamento, mas você pode pensar nos gastos supérfluos. E Vânia, a maioria das pessoas, elas não estão, prejudicadas por conta das despesas fixas, por causa do custo fixo. É simplesmente o estilo de vida. E com acesso às redes sociais, o Instagram, ele vende muito a vida perfeita para as É. pessoas, que a pessoa anda com roupa tal, compra, frequenta. Olhe para sua vida e a sua realidade. Eu não preciso provar nada a ninguém. Isso é até um É, vazio, né? é, A pessoa está vazia e para se sentir inclusa, aceita em um ambiente, um status social, ela vai consumir de forma desenfreada, é né? verdade. Ou vai consumir, eu vejo muito, né? Aqui, inclusive, eu vejo muito essa questão das pessoas saírem muito. Eu passo indo para casa, eu vejo muitos bares. O consumo de bebida alcoólica é muito alto. Isso é fuga de realidade. Tudo aquilo que anestesia a pessoa é fuga de realidade. Por que a pessoa quer fugir da realidade? O que ela está escondendo? Qual é o fator emocional? Então a gente precisa pensar que é importante estar presente pro aqui e agora. Você tá falando, a minha cabeça já foi lá. Você não vê, teve gente que voltou para garantir a cervejinha e a picanha. Olha isso, Eu que ouvi isso. triste, né? Triste. Então é fuga de realidade mesmo, aí cai no abismo. Mas vamos lá, agora eu vou fazer uma outra. Você já até já deu essa, né, já deu a resposta, que a maneira que nos relacionamos com o dinheiro emocional, né, você já É falou que é emocional. mais emocional. Então a reserva de paz, eu também já te perguntei. Como eu posso dar, né, vou quero também, ó, minha despesa mensal ela é toda já comprometida, eu quero decidir a partir desse episódio, desse bate-papo, eu descobri, quero, é possível, vou fazer a minha reserva de paz. Como que a pessoa vai fazer essa guinada aí, porque o orçamento já está certinho. O que que Extrapolar. você orienta? Já está no limite. Eu Como que eu posso vou abrir essa deixar janela? eu posso deixar um presente para sua audiência? Quero. A audiência Eu, é eu Vânia. vou disponibilizar um checklist
com 125 dicas de renda extra. Porque se a pessoa já tem o orçamento totalmente comprometido e realmente é aquela pessoa que trabalha, vai para casa e ela vive para aquilo, Uhum. né? Ela não tem hábitos ruins, mas simplesmente está parada, né? Em relação engessada, não consegue, não tem ideias. Então, esse manual, eles são dicas e ele dá um conselho assim bem rápido. Eu fiz na época da pandemia. Então, lá a pessoa pode identificar, talvez tenha habilidade de trabalhar com artesanato. Olha, quando eu tinha 10 anos, eu tocava violão na igreja e eu queria uma renda extra porque eu queria sair. Eu ia para o shopping com os meus coleguinhas e a minha família era muito simples, né? Então ela não tinha renda. O que que eu fazia? Eu dava aula de violão e comecei a ter uma renda extra. Então, assim, às vezes você tem uma habilidade tão legal, tão bonita de orientar as pessoas, de, por exemplo, fazer uma revisão de um trabalho acadêmico, por exemplo, e aí ela pode fazer uma renda. Né? Então, a renda extra é sair do mundinho de que, eu só consigo fazer isso de dinheiro. Não, nós somos prósperos, É, nós temos inteligência. Se a gente usar e enxergar as oportunidades ao nosso redor, a gente consegue fazer dinheiro, sim, muito fácil. legal. Eu pensei até em outras coisas, porque, como você falou que a maioria dos nossos, gastos, eles estão relacionados a estilo de vida, eu mudei bastante, porque é um lanchinho que você Sim, pede. Então, hoje eu já faço meu lanche em casa, muito né, bom. porque a gente não quer fazer comida no final de semana. Então, eu já pensei quando eu fiz a pergunta, eu pensei Ah, sim, muito nessa bom. possibilidade, É né, ver o que importante. você está gastando que não, porque se você cortar, eu já vi, estudos até de outros consultores, que eles já calcularam o cafezinho que a pessoa tá no trabalho, né, vamos lá Gasta tomar um tanto. cafezinho, porque lá na loja lá embaixo, tomar um lanchinho. Então você vai lá e você deixa R$ 15, você deixa todo dia. Aí Aí pega não dá, 15 quando você reais, coloca aí R$ 15, ó, pega 15 reais e multiplica por 20 20 dias dias. úteis. R$ 300, Então, você já tem só de R$ 300 para cafezinho. abrir. É. Era esse Da pessoa tipo que tem de, esse, entendeu o que eu onde que eu queria entendi. chegar? Eu tinha entendido que era a pessoa que estava comprometida tudo no gasto fixo, que é o custo de vida e não o estilo, Porque né, despesas, mas o não, estilo hoje a gente já tem essa informação, mas muitos que vão estar assistindo, eu acredito que nem tem essa não noção tem. ainda de onde ela está gastando, mas hoje, não, eu mudei minha vida, então identificou, é ali que você já vai É, pegar esse dinheiro para fazer o seu investimento ou o seu seguro, né. O que que você sim, aconselha nesse, para quem está nessa situação? nessa Primeiro fase. faz o seguro ou faz a reserva de paz? Primeiro o seguro. Seguro? Por quê? Depois que você organiza, a pessoa organiza as finanças, entende com o que está gastando, e aí ela aumenta o potencial de sobra. Né? Ela parou de ter gastos supérfluos. E aí, gastos supérfluos é o quê? Ir para o salão toda semana? As mulheres conseguem, fazer a unha a cada 15 dias, né? Ou Hum, quem tem habilidade faz em em casa. casa, o cabelo, né? Dá para fazer em casa, homens, barba, sabe? Então, dá para enxugar algumas despesas. Mas antes da reserva de paz é o seguro. Porque imagina, eu estou formando, organizei minha vida financeira, que bom, agora eu entendi, eu vou conseguir ter minha reserva de paz. Mas e se eu sofrer um acidente? Eu vou precisar comprar medicamentos. Só que a minha reserva de paz ainda não está formada. De onde eu vou tirar esse Uhum. dinheiro? Nossa, é seguro, verdade. É. Todo sen E aí é tanto no afastamento temporário como no definitivo. O Schumacher, ele está há quantos anos acamado? E aí o gasto que a família dele tem. E ele tinha seguros. Mas ele também tinha um patrimônio. Só que o patrimônio dele já teria sido todo dilapidado se ele não tivesse um seguro que garantisse a renda dele, né, a renda que ele contratou, em caso de uma fatalidade, porque ele está em estado, né, vegetativo, ele precisa de cuidados o tempo todo. Então precisa ter um seguro, é, desde a pessoa mais rica até a mais pobre. agora você me trouxe um questionamento aqui. Sempre quando eu não sou especialista, né, lógico, nessa parte de seguros, mas quando você vai contratar seguros, alguns seguros eles põem lá, definem, faz, atividade de risco, né, enfim, Sim. e tem algumas coisas que eles não cobrem. No caso dele, automobilismo, não está excluído, não está Tem nos itens que são excludentes de cobertura? Tem seguros específicos, igual para Ah. piloto de avião. O seguro que eu e você contratamos, e o Gabi, é diferente do piloto de avião, porque o índice de risco dele é muito maior.
E aí ele tem a garantia da autorização para pilotar, porque eles pagam uma taxa, tem o risco de uma queda de avião, indenização para a família, então é É, diferente. sempre faz diferente, até, né, pessoas que vão cobrir, jornalista que vai cobrir, guerra. Cada profissão tem um grau de risco e tem um seguro específico para eles, tem um grupo específico. Perfeito. Olha, a gente está saindo daqui desse papo com muitas informações. E qual o prazo médio para a gente já começar a ver o resultado? Você falou que tem uma família que viu o resultado na conta de luz em 30 Em dias. 30 dias. Mas, assim, para eu conseguir ver, nossa, eu organizei minha finança, mudei meu estilo de vida e já estou com uma reserva. Quanto tempo a gente consegue falar assim, já gostei de cenário? Depende de onde a pessoa está saindo. Ai, Porque, Vânia, imagina, se hoje eu estiver com 100 quilos e começar a treinar, é. em 30 dias, eu vou ver qual a diferença. Talvez a roupa vai diminuir um pouquinho, né, o apertado, né, a roupa ajustada no corpo, mas eu não vou ver músculos. Eu ainda não vou ver meu corpo definido. Eu vou precisar de um Uhum. processo de 1 ano, 2 anos. Então depende de onde a pessoa está saindo. Se for uma pessoa que está extremamente endividada, ela precisa aplicar primeiro o método Snowball, que é aquele que nós citamos no começo. Aham. E, com base nisso, paralelo a isso, também ir organizando as finanças, definindo os percentuais de gastos. Agora, se já é uma pessoa que já tem o potencial de sobra, já tem o dinheiro na conta, só que ela não sabe o que fazer e ele fica lá durante o mês todo, às vezes tem um imprevisto aqui ou ali, mas ele sempre tem dinheiro na conta, esse já consegue mais rápido, porque ele já consegue contratar os seguros e já consegue fazer aportes para sua reserva de paz. E se ele tiver um potencial bem grande que eu digo, que consiga contemplar os 20% de metas financeiras, que é o 50, 30, 20, ele consegue ter os 3: ter o seguro, a reserva de paz e começar os seus investimentos. Então depende de onde a pessoa está saindo. Se você está Perfeito. muito endividado, entenda que é importante você começar a organizar, ter clareza das suas finanças, do que você está fazendo com o seu dinheiro, e defina um prazo para você organizar a sua vida financeira. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, porque você não ficou endividado da noite para o dia. Você não ficou endividado em 30 dias. Você teve um processo de escolhas ruins ou imprevistos que te levaram para esse cenário, então não se preocupe, você vai conseguir resolver. O importante é que você acordou para isso. A palavra de ordem é: caia na realidade. É, Caia muito não, bom. segure na sua realidade. É, Cada um no seu quadrado, né, é, a música fez todo cada um no seu barquinho. porque, assim, literalmente não dá para tentar viver a vida do outro, né, então essa comparação que as redes sociais trouxe é algo que tem destruído muitas famílias, porque na internet, você sempre vê tudo perfeito. É o emprego perfeito, é a família perfeita, o filho perfeito. Aí Verdade. você começa a comparar e a cobrar, né, do outro que está ali com você, justamente com base no padrão que muitas vezes é uma mentira, né, fake, aquilo que é apresentado ali. É apenas uma encenação. E você está comprando isso e querendo levar para sua realidade, né. Então, é distorcido e sai tudo do lugar. O que já estava ruim tende a piorar. É, porque o marido não vai ser igual, os filhos dificilmente. Então é bem complicado, né, reflete em tudo. Verdade. Vânia tem uma frase que eu gosto muito. Acho que você já deve ter visto, é bem comum, é bem conhecido. Não compare o seu bastidor com o palco do outro. Eu uso isso na mentoria. Porque não adianta eu É, olhar aquela vida bonita, aqueles carros bonitos, aquela roupa que é o que se vende muito em rede social, né. A é. pessoa tem um choque, aí ela olha coisas tão bonitas na rede social e olha ao redor e fala: "Poxa, mas eu ainda tô guardando dinheiro, eu nem tô usufruindo". E aí ela se sente tem aquele sentimento de escassez, que está faltando, 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 e ela acaba ficando naquele ciclo. Então não compare. Você sabe das suas metas, quando você começar a ter disciplina, você vai colher os frutos. Tudo tem seu prazo, tem seu tempo. É Tem o seu verdade. processo. E, enfim, a gente não precisa provar nada para ninguém, né, quem sabe é você e os que estão ali próximos, e a gente tem Isso, essa necessidade de querer provar. Nem todo mundo tá a vida sempre tem a vida tem altos e baixos, né. com certeza. Até aquela história dos batimentos cardíacos, Sim, né, eu então você tá associei. vivo, né. É bem complicado, é difícil, ninguém gosta de diminuir padrão, mas a gente precisa se
Adaptar. Até no meu livro eu tenho uma parte do texto que eu falo isso, da música que quando eu era adolescente, eu cantava muito aquela música, né, "Não vou me adaptar", mas só que quando você chega na fase adulta, você aprende que adaptar é necessário, não tem outro caminho, aceita que dói Que dói menos, então que você menos. consegue fazer alguma coisa. Agora se ficar nessa de birra, só vai piorar, né. Sim, O caos ele só vai ficar maior. instaurado, é É. verdade. Então vamos lá, mais uma pergunta, que essa daí você já falou um pouquinho, mas se a gente for colocar, né, no alvo, qual seria a maior armadilha? Cair no limite especial ou na bola de neve do cartão de crédito? Qual a maior armadilha? O que a gente tem que fugir? Sem dúvida nenhuma, cartão de crédito. Que sem dúvida nenhuma. 300% é o mínimo de taxa de juros do cartão de crédito. Hã. O ideal é nenhum dos 2, né. Não ter dívida em nenhum dos 2, mas o cartão de crédito é pior. O ideal é você comprar à vista, mas nem sempre você vai ter ali o dinheiro para você vai ter condições de pagar a fatura, Sim, mas o dinheiro não está na sua mão, né. Então, eu aprendi isso, se você não tem condições de pagar a fatura inteira, não compre, porque essa parte do é, mínimo é onde surge sim. a E o cartão de crédito, Vânia, ele não é ruim. Eu ensino a usar o cartão de crédito de forma saudável. O que que é um cartão de crédito interessante? É aquele que traz benefícios para a pessoa, seja em milhas, seja converter para aplicar o dinheiro do percentual da fatura do cartão. Só que realmente, o cartão de crédito ele vem com a proposta de você pode comprar o que quiser, só dentro do seu aumenta limite. limites. A pessoa recebe R$ 2.000 por mês, R$ 5.000 por mês, mas ela tem um limite de cartão de crédito de 10. Então, na cabeça dela, qual é a renda dela? 15.000. Hum, E não é. E aí a gente precisa ter essa consciência de estar presente para quero trocar de celular. Tudo bem, faz uma reserva de trocar de celular daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. E faz aportes esporádicos para aquela caixinha, que aí você vai conseguir ter pelo menos 50% do celular e o outro você parcela, vai ser uma parcela menor. Mas o ideal é realmente ter o dinheiro, né, mas se ter o dinheiro do bem que ele quer comprar. Mas como o brasileiro é imediatista, né, então é melhor que você tenha pelo menos 50%, né, vamos brincar de que tenha 50% e depois você compra o que quer. então a gente já chegou aqui no ponto comum de que a gente não foi educado para, né, não teve educação financeira. Como que a gente pode corrigir o nosso futuro? Como ensinar as crianças? Deixa aí uma dica para os pais, né, para os tios, eu sou tia, a gente tenta incentivar de toda forma, né, a criança a aprender. "Não, o que que você quer comprar? Então guarda para você, cumprir esse objetivo". Maneiras práticas, assim, de ensinar a criança já a cuidar do dinheiro dela e escolher o que ela, né, como vai usar a sua mesada, enfim. Sim. A primeira coisa é, por que que a criança tem acesso ao dinheiro? Tem que ficar claro É, para ela por que que ela tem acesso a esse dinheiro. "Ah, eu me esforcei, eu consegui tirar boas notas". Tudo bem, você vai conseguir tanto de mesada. Ela não pode ter a sensação de que recebeu o dinheiro, porque simplesmente ela é filha da pessoa que tem o dinheiro, né. Ela tem que ter essa consciência de merecimento, que após o trabalho, né, após a prestação de um serviço, ela tem acesso ao dinheiro. Até para mostrar que ela precisa ter alguma profissão, precisa ter alguma habilidade, né. Nós vemos muitos adultos, infelizmente, assumindo atividades não tão lícitas, porque estão acostumadas com o dinheiro fácil. mais fácil, né, que não é fácil assim, expõe a Uhum. vida a risco, né, a riscos. E o outro ponto, Vânia, é orientar essa criança: "Olha, mês que vem nós vamos passear num parque. Lá no parque você vai ter pipoca, vai ter doces. Quanto que você quer ter de reserva para você gastar nesse passeio? Ah, mãe, tia, eu quero ter R$ 50. Quanto que você tem agora no seu porquinho, na sua caixinha? Dá um lugar onde a criança possa
guardar o dinheiro. Ah, mãe, eu só tenho R$ 2. Então, você vai começar a fazer atividades dentro de casa que você vai ser remunerado, mostrando para a criança que ela consegue ter ganhos desde que preste algum tipo de serviço. Não, e pior que agora tá difícil até falar porquinho, né? Porque ninguém anda com dinheiro, tudo no Pix. Tudo no Pix. Aí tem que fazer a continha mesmo, ó. Você vai ganhar um crédito de tantos. Meu sobrinho tá com um trabalho que ele tá fazendo, e eu achei tão bonitinho com Sim, a filhinha dele, tá dando super certo. De recompensa, exatamente sim, como que você falou. legal. Então ele tá no caminho É. certo. O Pix também dá certo. As contas digitais, as crianças podem ter contas digitais, né, tendo CPF. Então, se for o caso, abre uma conta digital para a criança e vai transferindo o dinheiro para ele, lá para a conta. Quando for sair, já pergunta: "Cadê seu cartão?". Você já define o limite de gastos e no dia do passeio tem que ir registrando: "Olha, você tem R$ 50, você já gastou 10, ainda tem 40. O que que você vai fazer com esses 40?". Porque vai começando também a estimular as sinapses neurais da criança de como usar o dinheiro de forma Dinheiro, inteligente e de ter limite. Se é. nós tivéssemos recebido essa orientação quando crianças, nós cresceríamos sabendo: eu tenho que gastar tanto com despesa fixa, tanto com variável, e eu tenho que aportar na minha previdência privada, meus investimentos com rentabilidades. Porque na Europa e países de primeiro mundo é assim que a criança é É. orientada, né? A diferença. Pois é, e a gente vê o resultado, né. Aí, quer dizer, muitos brasileiros, não tem como não falar, muitos brasileiros querem adotar reclamam do capitalismo, né, mas todo mundo quer viver no país capitalista, né, manda os filhos para lá, Ó, porque tem resultado, né, a vida acaba ficando mais fácil, porque você consegue se manter, você tem hábitos, enfim, é todo um conjunto, não é à toa, né, que tem o sonho americano, e o né. potencial de compra, né. Eu conheço pessoas que foram para lá, né, pessoas da minha infância, que eles chegaram e com 6 meses tinham comprado um carro que aqui no Brasil a pessoa Um trabalha a abs vida Ainda toda. põe a placa personalizada, Exatamente, né, exatamente. Então, e quando nós vamos para Dubai, lá o status não é o modelo do carro, porque é comum todo cada um mundo ter seu tem carrão, né, ter seu carro de multimilionário. Lá é a placa que é o status. Se a pessoa tem a placa 1, significa que ele está no mais alto nível da hum, riqueza. Olha a percepção de valor diferente, porque é é, um país super rico por conta do petróleo, né, e aham. tem mentes inteligentes trabalhando para prosperar aquele país. É incrível. Então, gente, aí você vê, não é fácil. Gente, por essa frase que ela já pontuou, qual é o caminho da prosperidade? É você o quê? Ter conhecimento e saber usar o conhecimento. Por que que a educação brasileira ela não é valorizada? Porque quer tirar da gente essa capacidade de fazer, de conhecer, de aprender, de desenvolver. Então, nós precisamos ser mais críticos. É só pensar, parar de comer as coisas prontas, né? Porque às vezes a gente pega uma informação e começa a reproduzir. O que a gente vê muito hoje são pessoas reproduzindo. Ó, ouviu aqui a Kathleen, deixa eu ver o que que essa outra pessoa fala, né, eu li muitos livros, eu li Hélène Toledo, Gustavo Legal. Cerbasi, teve outros também que eu comprei, que eu não lembro os autores ali, mas que vão dando dicas de pai rico, pai pobre, né, então, tem alguns autores que te esclarece, te dá aquele insight. Tudo bem se você não conseguir seguir todas as dicas, mas se você conseguir mudar alguma coisa, você já vai ver resultados, porque não vai ser hábito, a gente não muda de uma hora para outra, né. Então, é aquilo, vai construindo, porque o resultado uma hora vai chegar, é a mentalidade, tudo É. é a forma como a gente, eh traz aquilo para sua vivência. Tem um rapaz na internet que ele fala, não sei se você já viu, acho que é Elton o nome dele, que ele fala que a pessoa não tem permissão. Você Elton Euler, eu é, acompanho, eu ele sou fala sou isso. Aí aliada. no início eu fiquei assim, né, eu falei: É. "Como assim não tem permissão?" Mas o que ele fala parece até arrogante, mas faz todo É, sentido o que ele fala, se a gente sim. for examinar, porque é muito emocional, é muito. Eu vou falar uma coisa bem, assim, básica que aconteceu comigo. Quando eu falei para minha mãe que eu ia me formar, que eu ia fazer faculdade, a minha mãe falou assim: "Ih, até lá eu vou estar morta". E de fato, quando eu me formei, minha mãe infelizmente Olha, ela não viu a minha formação. formação. Porém, a minha mãe acreditava muito no meu potencial, porque eu saía da escola,
eu escrevia, ficava escrevendo na porta atrás brincava de escola, ela até ficava preocupada com a professora, falava: "Professora, ela sai da escola, ela começa a estudar, a repassar a lição". Então, eu tive minha mãe sempre incentivou o nosso estudo. Que bom. Nas primeiras séries eu estudei em escola particular, porque minha mãe trabalhava numa escola particular, mas aí depois eu fui para a escola pública. Sim, Então, é totalmente diferente o ritmo, então você tem que correr atrás do aprendizado, e não é problema, porque é o que tem, então você também tem que partir daquilo que você tem. O que você tem que aprender a construir e criar outras ferramentas. E hoje, a internet ela também traz coisas ruins, sim, mas também tem muitas coisas boas que você pode construir na internet. Tem cursos gratuitos, né, você pode seguir as dicas da Kathleen, como de outros profissionais, e isso em diversas áreas, diversos segmentos. Você tem cursos no Sebrae, aquele evento que nós exatamente. participamos, evento maravilhoso, só com pessoas potentes, né, ali, com potencial incrível, e você ali foi evento gratuito, só que parece que é vergonha. Você já reparou isso? Que no É, Brasil as pessoas só dão valor àquilo que pagam? é verdade. Não dão valor ao que é gratuito. É uma mentalidade, a gente quer: "Ah Sim. não, isso é gratuito, não vai cair bem, não vai soar É para tanta". pobre, É né. pa é, e nós somos o quê? Se você não conseguiu ainda Não é? ter a sua reserva, você É não está pobre. conseguindo viver só de rendimentos, você é pobre. É. Lamento informá-lo. Então tem que criar, o seu caminho, né, a sua liberdade financeira. Então o princípio, eu sempre vou bater nessa tecla, é a educação, é a informação. Às vezes a gente fica um pouco preguiçoso, às vezes a gente não quer, né, fazer a nossa parte, ler, Sim, ou então assiste um podcast que você pode estar na cozinha lavando louça e está escutando. escutando. É. Então são pequenas coisas, mudanças que você faz e que você está recebendo informação, está recebendo insights e isso muda, né, E então Vânia, tem inclusive audiobook, né, audiolivro. é, Tem 3 livros que eu digo que mudaram a minha mentalidade. Primeiro é aquele bem clichê que é O Segredo da Mente Milionária. eu sabe que eu não li esse? Não, eu tenho, Eu se não você quiser eu te li. envio ele. Eu tenho um PDF e ele físico. O Segredo da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece e Mais Esperto que o Diabo, Ah, Napoleão Hill, esses 2 o últimos. Napoleão eu tenho 2 livros dele, É mas esse daí muito bom. eu não tenho. O nome, ele eu já conversei com alguns colegas, causa distanciamento, né, mais esperto que o diabo, como assim? Só que ele justamente traz a clareza de que não existe essa questão de que: "Ah, foi o diabo que fez eu fazer isso". Você escolheu, você deu a oportunidade, né. Eu tenho livre-arbítrio de escolher se eu quero gastar meu dinheiro com A, B ou C. Ele não tá aqui falando. E se tiver, eu ainda consigo É. dizer: "Eu não quero gastar com isso, eu quero investir na minha reserva financeira". Mas é um padrão nosso É um também padrão. de colocar a culpa, E o tem que ter Elton um o culpado. Elton, eu sou aliada, né, da Aliança Divergente. O Elton ele fala sobre capacidade, disposição e permissão. A permissão, tem a ver com os padrões, aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, nós repetimos. Aprendemos com as pessoas que foram os primeiros, líderes, né, da nossa vida. E aí, é pai, pastor e político. São esses e padre, para quem é da igreja católica. São esses 4 P's. E aí eles ditam regras e para justamente deixar a pessoa dentro de uma caixinha bem comportada. E não é que você tem que ser rebelde, só que você precisa identificar quais são as atitudes que não estão me fazendo viver a minha essência, É. viver o melhor que eu tenho para contribuir com o mundo. Porque quando eu abro a boca para falar sobre planejamento financeiro, eu consigo ajudar alguém. E você, Vânia, você tá levando informação para muitas pessoas com podcast, né. É, E agora se eu verdade. ficar naquele quadradinho, comportada, quieta, quem que eu vou ajudar dessa É. forma, E eu né? acho uma coisa muito importante, Kathleen, porque talvez a gente não vai eu não vou ter todas as respostas, você também não vai ter Não, a gente todas vai as somar. respostas, mas quando você traz a discussão, quando você traz o assunto para a mesa, o que eu falo, nos ambientes corporativos, as pessoas tentam nos calar o tempo todo, principalmente quando o assunto é delicado, ou que traz algum incômodo, desconforto, o fato de discordar. Tem muita É, gente acha que tem aliados, porque as pessoas não discordam. Então eu acho que maior, prova vamos dizer assim, de lealdade no ambiente corporativo, é você poder confiar no que alguém da sua equipe está
pontuando para você. Por quê? Se você tem mesmo ali um time, você sabe que quando o seu gestor fala para você: "Olha, isso aqui não está sendo realizado da maneira adequada, você pode dar mais". Não é motivo de você ficar chateado. Eu falo que eu não nego feedback para ninguém. Às vezes eu dou até sem pedir na rua, Muito bom. porque é a única forma que a Sim, gente tem de melhorar, e eu acho que é covardia. Até a questão quando você fala de demissão, quando a pessoa faz demissão sem dar um feedback, está fazendo muito alvoroço aí a questão do Itaú, né, sim. que fez essa demissão, Uhum. linkando a baixa produtividade. Como que eles fizeram todo esse estudo, ainda que não estou aqui nem levando ao mérito de como foi eles chegaram a essa conclusão, mas o fato de não ter dado feedback, a oportunidade da pessoa se organizar, eu não conheço, não acompanhei o caso inteiro, mas por alguns depoimentos que eu li nas redes sociais de alguns, funcionários. Então, pra eles estava sempre tudo bem, porque eles entregavam, porque o Sim. tempo que você está ali, fazendo alguma atividade não significa você resolve, né, você está com um problema, Gabriel é o nosso especialista aqui, eu vou levar eu não vai ter problema que vai dar aqui, que eu não vou saber resolver. O cara vai chegar aqui, você vai quanto você compra? Quanto você, cobra para consertar isso aqui? "Ah, meu preço é R$ 1.000". Aí você chega, vê o Gabriel trabalhando, Gabriel vem aqui, aperta esse botão, resolvi. O que você vai pagar? "Pô, você só fez isso em 1 minuto". É o conhecimento. É, Você não domina o que ele domina, então o sim. conhecimento dele, ele resolveu o seu problema. Muito Ou bom. você vai continuar com o seu problema ou você vai pagar, porque você não tem o que ele tem. É verdade. Então, na verdade, produtividade não está ligado ao tempo que você está com o computador ligado. É fato, mas nas suas entregas, nas suas, É os soluções, né, os os resultados, né. resultados. Então, Sim, a gente tem muito, que aprender, porque as conversas difíceis, elas são necessárias, com certeza. né, e a gente só vai crescer a partir do momento que a gente traz esses temas para a mesa. Então é importante a gente falar, não tem como falar: "Ah, isso você está levando para o lado político, isso está levando para o lado religioso", não importa a esfera. Nós temos que aprender a pensar. A gente tem aqui os neurônios, se está em funcionamento, a gente tem que fazer essas conexões. Então é através de um insight aqui, o outro insight ali, que eu consigo tomar as minhas decisões, porque às vezes a gente começa a tomar decisões pelo outro. Por que que cresce tanto essa questão de ser, influenciador na internet? Porque as pessoas estão desinfluenciadas. De si Vânia, é, mesmas, é né. isso mesmo, elas não têm, elas não têm consciência de si, quem eu Isso. sou. Existe você falou sobre aprender a dar feedback, sobre a confrontar, e existe uma grande diferença entre confrontar e afrontar. O objetivo da afronta é buscar briga, Uhum. desavença. O confronto é: "Olha, Vânia, você fez isso e eu não gostei. Você consegue agir de um jeito que não me afete ou é eu que estou muito afetada pela forma que você está falando comigo?". O objetivo da conversa é outro, não é brigar, é te mostrar como eu me machuquei, entender se você tem uma forma melhor, uma forma diferente de fazer aquilo, e se não tiver, a gente vai encontrar um ponto em comum. Só que nós não aprendemos isso. O que que nós aprendemos? Eu vou falar por mim. Eu aprendi a falar "sim, senhor" para tudo, ser a garota boazinha em casa, ser a garota boazinha nos ambientes e não falar. Quando eu entendi que eu preciso falar e me posicionar, porque o outro não vai saber o que eu penso. E aí é um processo até de buscar o autoconhecimento, né. Exatamente. Quando eu falei sobre essa questão da afronta e confronto, eu aprendi tem pouco tempo. E aí eu entendo que tá tudo bem que às vezes o emocional está tão aflorado que a pessoa não consegue falar da melhor É forma, verdade. mas só o fato de acender a luz, eu digo sobre acender a luz, que é trazer clareza, né. Quando Deus foi começar a fazer o mundo, haja Haja luz. luz, é a clareza. Deixa eu ver o que que tem aqui. É. Não que ele não soubesse, mas ele precisava começar. Então, trazer clareza e entender o que que me motiva. Por que que você quer organizar sua vida financeira? Ah, só para dizer que eu tenho a vida organizada? Não, eu quero ter minha vida financeira organizada porque eu quero desfrutar de bons momentos com os meus filhos, porque eu quero fazer uma viagem dos sonhos, porque eu quero ter reserva de paz, porque eu quero me aposentar mais cedo. Qual o seu objetivo? Tem que saber qual o motivo e o objetivo, o que me motiva e como que eu vou alcançar o meu objetivo, o que que eu tenho que fazer.
Porque fica menos doloroso do que simplesmente vou mudar meu padrão de vida, vou parar de gastar, e aí a pessoa vai ficar com aquele sentimento de: "Poxa, a minha vida é tão pesada, eu Ainda não vou usufruo". é, E não é isso, é motivo e objetivo, sempre ter clareza é sobre esses verdade. 2 Igual o pontos. sonho, né, muitos sonhos você perguntar. Embora eu fui fazer uma palestra e eu perguntei para jovens: "Quais são os seus sonhos?", eles não sabiam responder. E isso é um perigo. Como que os jovens não têm sonho? Jovens têm sonho. Eu já sou tô saindo já daqui a pouco da fase adulta e eu sonho. Então, só que a diferença, você não pode só ficar sonhando, né, você precisa, estabelecer, fazer o seu sonho vire o quê? Realidade. Então você só vai alcançar os seus sonhos se você tiver objetivos e metas, que é o que a gente está criando, que você está pontuando aqui. Sim, Então, é tudo uma questão de escolha, você pode continuar só sonhando. Alguns vão vai ter o grupo dos que só sonham e o grupo daqueles que conseguem realizar. Eu preferi ser do grupo que realiza, pode demorar, pode dar mais dor, é, mas a gente está em busca de realizar. Então, essa é a diferença. Então esse recado é para você que está assistindo esse episódio. Então não tenha medo de perguntar, não tenha medo de mudar de opinião, não tenha medo de, eh, "Não, hoje meu posicionamento é esse", porque à medida que você vai aumentando o conhecimento, a tendência é realmente expandir. Sua mente vai expandir, então não tem como voltar, ninguém consegue te diminuir. São coisas que ninguém vai tirar de você. Então é importante, isso é investimento. "Ah, não tem dinheiro para investir num curso, não tem dinheiro para, investir na consultoria agora". Vai lá nas redes sociais da Kathleen e pega as dicas que ela deixa lá, você vai somando de dica em dica, você já vai melhorar. "Hoje eu já consigo corrigir isso aqui". Amanhã eu já vou ter um pouco mais de clareza, já vou corrigir uma outra coisa. E é assim que a gente vai, né, evoluindo. com certeza. Até porque nós não somos a Gabriela, né. É, Nascemos e morremos assim, a gente tem que buscar é, sempre o autoconhecimento e se desenvolver, né, Vânia? Kathleen, eu amei. Ah, foi muito Se eu pudesse, né, tiraria mais informações. Não sei se dá tempo ainda de fazer. Vou fazer essa pergunta, a última. Por quê? A gente está vivendo aí uma fase de muitas incertezas, né? sim. Porque a política acaba, eh, mexendo em todo o contexto econômico. Hoje, qual seria o melhor investimento para a gente fazer? Qual seria? O que você não recomenda fazer com patrimônio, enfim, patrimônio, ou o que você recomenda: "Ó, agora é o momento de investir nisso". Enfim, só uma dica aí para os 2 cenários, né. Sim. Lembra do de onde Não, depende. 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 Esse depende, ele é muito, importante, Uhum. porque ele separa as É, expectativas. verdade. Tem pessoas que no momento elas não conseguem guardar dinheiro, então o melhor para essa pessoa é começar a focar em ter uma reserva de paz, ter um seguro e a reserva de paz. Para quem já tem dinheiro guardado, já tem a reserva de paz, faça um diagnóstico no Google, é super fácil, eu tenho também o diagnóstico do seu perfil de investidor. E aí pode diversificar de acordo com o perfil. 80% da minha renda, das minhas metas financeiras eu aplico em, renda variável ou renda fixa. Lembra do método 50, 30, 20? Uhum. Desses 20% que eu tenho, eu pego 80% desses 20% e coloco em renda fixa, renda variável. Ou então eu vou para um fundo multimercado. Então depende do perfil da pessoa, depende do momento dela. Para quem não tem reserva de paz, a primeira coisa, forme sua reserva de paz. Para quem já tem reserva de paz, foca, se ele for uma pessoa muito conservadora e quiser pensar só na aposentadoria, a previdência privada é um bom caminho. "Ah, Kathleen, eu quero uma carta de crédito". Depende do seu perfil. Tem alguns clientes, algumas pessoas que eu não sugiro que façam consórcio, para outros sim, porque tem pessoas que só conseguem ter uma disciplina se tiver um boleto batendo na porta para ela pagar, então talvez faça sentido. Uhum. Estrategicamente, dependendo do perfil, eu não aconselho. E para algumas pessoas é melhor arriscar um pouco mais e ter um fundo multimercado, ter uma previdência, um investimento de renda variável, então depende do perfil da pessoa. E aí é por isso que é importante ter autoconhecimento, entender por que que eu gasto, como eu me relaciono com o dinheiro e como eu posso alcançar as minhas metas financeiras. Mas para eu buscar minhas metas financeiras, eu tenho que saber primeiro o que eu quero. O que que você quer? Você quer uma reserva de paz? Você quer uma reserva para aposentadoria? Quer blindagem patrimonial? A pessoa tem que se conhecer.
É, ver a sua necessidade. Perfeito. Ai, eu amei. Infelizmente, a gente tem que finalizar, mas a gente pode marcar a Kathleen, né? Ela prometeu aqui um presente, então vocês vão lá no comentários, né? E coloca, eu Sim. quero. É a planilha? Como que. 125 dicas de renda extra. Então, eu falo assim, eu quero as 125 dicas De de renda renda extra. extra. Eu vou Que enviar. aí ela vai dar um engajamento no nosso episódio e também ela vai poder presentear, né? Vocês com o primeiro passo. Então, eu já vou fazer, Muito eu bom. vou fazer lá o meu comentário, porque eu preciso dessas 125 dicas de renda extra. Não sei vocês, mas eu preciso. Então, né, vamos tentar, né? Dinheiro no momento faz bastante importância para o outro patamar que a gente quer seguir, Com né. certeza. Kathleen, muito obrigada por sua presença, obrigada por sua contribuição. E antes da gente finalizar, eu queria que você também deixasse um recado, né, pode usar, a gente vai divulgar os seus canais, a sua Sim. rede social ali lá na descrição, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os às vezes tem pessoas que estão nos assistindo que eles estão endividados e muitas das vezes perdem a esperança de como resolver. Pode até ser difícil, mas não é impossível. Então dá essa palavra de apoio, porque você conhece, você já deve Sim, ter visto tem vários muitos. cenários difíceis, né, e conseguiram sair. Então dá essa palavra aí de incentivo, de apoio para quem tomou a decisão hoje de mudar a sua vida financeira. Não existe nada que não possa ser mudado. Então, se hoje a sua vida financeira, ela está sem a saúde ideal, calma. O mais importante que você fez, que foi assistir o podcast da Vânia. E aí sim, você vai buscar clareza, você vai, aos poucos, recuperar o fôlego financeiro. E é sempre com muita consciência, então não fique desesperado. Não é o fim, né. Infelizmente, muitas pessoas acabam finalizando a própria vida por conta de dívidas. A dívida, ela vai ser sanada, o importante é você ter autoconhecimento. E cuidar da mentalidade. E o outro ponto é, me segue nas redes sociais, eu sempre subo algumas dicas, não é sempre que eu posto vídeos, até porque eu tenho também o trabalho presencial, mas eu gosto sempre de colocar algumas dicas. Tem os e-books também disponíveis que vocês podem acessar e baixar, vão me mandar mensagem e eu Legal. vou enviar. É muito bom poder organizar a vida financeira, mas o principal é entender o motivo e o objetivo por que você quer organizar a vida financeira. Então não se desespere. Gente, logo vocês vão eu vou trazer uma pessoa aqui que a gente vai falar Legal. sobre autoconhecimento, Ah, que porque tudo é autoconhecimento, é, né. Porque quando eu escrevo lá na minha bio, que vai olhar lá na descrição do meu blog, é exatamente isso, autoconhecimento é vida, porque tudo você precisa refletir é, sobre quem você é, onde você está, o que que você quer mudar, o que está te causando dor, o que está te trazendo uma alegria, então não tem como fugir disso. Até para a questão financeira. Essa é a ordem, né, mentalidade. mentalidade. Você tem que se conhecer e, enfim, é a partir daí que as coisas mudam. Obrigada, e eu vou deixar o recadinho final. Vocês que assistiram esse episódio maravilhoso com a Kathleen sobre finanças, então vamos mudar a nossa vida financeira agora, antes que seja tarde. Nós não vamos chegar nesse ponto, nesse nível. Então vocês vão lá, vão assistir todo o episódio, marcar lá o comentário das 125 dicas, vão seguir a Kathleen nas redes sociais, acionar o sininho do nosso canal Dialogando, porque você vai ser avisado de todo conteúdo novo que chegar. E também deixe o seu like para que o nosso canal ele ganhe mais, né, abrangência e que alcance outras pessoas. São dessas conversas nessa mesa que muitos insights podem acontecer. E eu acredito nesse espaço de fala, de trocas, que nós vamos conseguir crescer, né, mutuamente. Então, esse é o objetivo do canal: compartilhar histórias, compartilhar experiências e crescer juntos. Então façam, compartilhem esse nosso diálogo de hoje e acione o sininho para receber os próximos conteúdos. Até o próximo episódio.